Lucas 24:13 é uma passagem bem conhecida, mas eu acho que vai ser bem pontual para nós falarmos hoje, amém? Então vamos lá. A partir do verso 13 diz assim: naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para o povoado chamado Emaús, a 12 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com o rosto entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras, em obras diante de Deus e de todo o povo. O chefe dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que ele ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o 3º dia desde que tudo aconteceu. Algumas mulheres entre nós deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Ele lhes disse: como vocês custam entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram? Não deveria o Cristo sofrer estas coisas para entrar na tua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que costumava a respeito deles em todas as escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez com que iam mais adiante, mas eles insistiram muito com ele. Fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então, ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu-lhes graças, partiu e deu a eles. Então os olhos dele foram abertos e reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os 2 contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora conhecido por eles quanto partiu o pão. Amém? Irmãos, nós acabamos de sair da celebração de Páscoa, né? Domingo de Páscoa. E foi uma das coisas que nós mais ouvimos foi sobre a morte e a ressurreição de Cristo. A Páscoa nada mais é do que a celebração da ressurreição de Cristo, que para nós é a esperança e a salvação que ele nos deu. Jesus, ele morreu na cruz, ele ressuscitou para que nós fôssemos perdoados e nós fôssemos salvos. E no mesmo dia que aconteceu isso, nesse contexto que está aqui acontecendo, no mesmo dia que Jesus ele ressuscitou, que foi domingo de Páscoa, que foi domingo passado, nesse mesmo dia, Jesus ele se encontra com esses 2 homens, né? A gente fala que é homens, mas não sabe se era um casal, não sabe se era 2 homens, se era um homem e uma mulher. A gente só sabe o nome de um, que era o Cleopas.
Mas Jesus, ele se encontra com esses dois homens. E aqui fala que esses homens, eles estão saindo de Jerusalém e eles estão indo para Emaús. Emaús era um povoado distante e ficava mais ou menos, pelas contas dos estudiosos, ficava mais ou menos entre 2 a 3 horas de Jerusalém. Então vamos entender aí que foi umas 2, 3 horas dessa conversa que nós lemos aqui em segundos. Então, Jesus ele aparece para esses homens e aqui ele começa falando o quê? No caminho conversava a respeito de tudo, ou seja, de tudo aquilo que aconteceu. Provavelmente deve ter falado dos milagres de Jesus, provavelmente deve ter falado de todas as coisas que Jesus operou, de tão poderoso que ele era, da morte dele, quanto foi dolorosa. E eles falavam tudo isso de forma triste, irmãos. Aqui no verso 17, declara que eles estavam entristecidos, provavelmente totalmente abatidos. Então nós vamos ver aqui que eram 2 homens que estavam já totalmente desesperançosos daquilo que eles acreditavam. Homens que estavam crendo em Jesus como Messias, como Salvador, eles já estavam totalmente desesperançosos. E aqui no verso 16, diz que quando Jesus ele chega diante deles, eles são impedidos de reconhecer que Jesus era o Messias. Então, irmãos, imagine. Às vezes a gente olha assim, eu por muitas vezes li essa passagem e falei, meu Deus, como esses homens não perceberam Jesus do lado deles. Mas, irmãos, pense um pouco. Eles viram Jesus apanhando, sendo crucificado, provavelmente todo marcado, ensanguentado, machucado. A palavra, Isaías fala que ele foi totalmente transfigurado. As pessoas não reconheciam e não viam beleza em Jesus, de tanto que Jesus apanhou. Então, assim, eu imagino que talvez o que eles esperassem, ou era Jesus com algumas marcas muito fortes no seu rosto, ou Jesus da mesma maneira como eles viam. Mas só que Jesus, ele veio de forma ressurreta, irmãos. Ele veio com o corpo totalmente glorificado. Jesus, ele veio de uma forma totalmente especial. Então, por muitas vezes eu falava, meu Deus do céu, Senhor, é impossível esses homens não terem reconhecido. Mas só que, irmãos, talvez se nós estivéssemos no mesmo contexto, talvez nós não perceberíamos que era Jesus. Mas só que existe algo além da imagem de Jesus. Existe algo além do porquê eles não reconheceram por conta da questão física de Jesus. E nós vamos entender isso um pouco mais para adiante. Mas o que me chama a atenção aqui, irmãos, é que esses homens, eles estavam abatidos. Eu acredito que muitos ali estavam abatidos, certo? Jesus morreu. Os discípulos estavam abatidos. As mulheres estavam abatidas. Mas, irmãos, aqui, quando continua no verso decorrente, fala que aqueles homens já tinham ouvido das mulheres que Jesus havia ressuscitado. Então eu imagino, irmãos, que aqueles homens viram a euforia daquelas mulheres, falando que Jesus havia ressuscitado. Eu imagino que aquelas mulheres não falaram para esses homens, e aqui fala, né, que os discípulos também viram e ouviram, foram lá, olharam no túmulo e realmente estava exatamente como aquelas mulheres viram. Então eu imagino que eles tinham a tristeza da morte de Jesus, mas só que existia uma alegria no meio dos discípulos e daquelas mulheres que criam que Jesus havia ressuscitado. Então eles ouviram, Jesus ressuscitou, nós fomos lá no túmulo, o túmulo está vazio, não existe mais nada. Olha, realmente nós também fomos lá, está exatamente como aquelas mulheres disseram, Jesus ressuscitou. Mas aqueles homens, tinha algo neles que impediam não só deles enxergarem Jesus, mas de reconhecer a ressurreição dele. Aqueles homens, eles estavam tão entristecidos, tão tristes, tão chateados, porque as coisas não aconteceram como eles imaginavam, que eles não compreendiam que Jesus realmente havia ressuscitado. Ele parou na morte de Jesus. Eles pararam apenas no 3º dia, ele morreu e até agora nada. Mas só que eles ouviram daquelas mulheres, ele ressuscitou. E irmãos, nós vemos aqui uma desesperança desses homens,
E se nós formos ver, lá no verso 19, Jesus ele chega e ele pergunta, ele fala, por quê? O que vocês estão falando? Que coisas são essas? E no verso 21 eles falam assim, nós esperávamos que era ele quem ia trazer redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Então, irmãos, imaginem aqui. Esses homens, eles colocaram algo na cabeça dele. Olha, vai acontecer assim, vai ser assado, e Jesus vai aparecer desse jeito. Eles tinham um plano. Aqueles homens, na mente dele, tinham um plano. Mas só que as coisas não aconteceram como eles imaginavam. E o fato de Jesus não ter aparecido para eles antes, ou de Jesus não ter ressuscitado de forma pública para todos, e ser algo mais secreto, aquilo trouxe desesperança para aqueles homens. E aqui no começo, quando nós lemos, nós falamos que eles estavam em Jerusalém. Ou seja, eles estavam no lugar em que Jesus havia ressuscitado. E eles saem de Jerusalém, e eles vão para outro lugar. Eles vão para um lugar, as pessoas falam que é um lugar de retrocesso. É como se eles estivessem retrocedendo. É como se eles estivessem saindo do lugar de milagre. É como se eles estivessem saindo do lugar onde as coisas estavam acontecendo. Porque eles não mais acreditavam naquilo e eles começam a sair desse lugar. E eu fiquei meditando sobre isso, irmãos. Como nós somos parecidos com esses homens. Nós somos parecidos nesses homens de vários fatores. Primeiro, porque nós ouvimos muitas coisas sobre Jesus, nós ouvimos sobre a morte, sobre a ressurreição, nós ouvimos e nós lemos sobre muitas coisas, mas só que quando as coisas não acontecem do nosso jeito, irmãos, a gente fica desanimado. É só eu, irmãos? Eu planejo um monte de coisa, quando as coisas fogem um pouquinho do meu plano, meu Deus, aquilo acaba comigo. Porque eu planejei, eu queria daquele jeito, e daquele jeito para mim era melhor. Mas a gente esquece que tem um Deus que faz um plano que é maior e melhor do que o nosso. Existe um Deus que faz coisas além daquilo que nós imaginamos. E aí nós queremos ficar o quê? Chateados. Nós ficamos desesperançosos, nós ficamos tristes, nós ficamos abatidos. Nós não queremos mais falar sobre aquele assunto, porque talvez aquilo nos traz mais tristeza. E nós somos assim, irmãos. Nós nos pegamos dessa maneira. Nós não acreditamos mais naquilo que Deus está fazendo. Talvez um milagre está acontecendo e nós saímos do lugar onde nós devíamos estar para ver o milagre acontecer. E nós vamos para outro lugar, porque o outro lugar talvez a gente não precisa mais se deparar com esse problema. Quantos já fugiram dos problemas aqui? Mas Deus mandou você sair de onde você estava? Deus falou para você sair de onde você estava? Deus mandou você ir para outro lugar? Será que o lugar onde você está indo está alimentando a sua incredulidade? Ou será que ele está alimentando a sua esperança? Porque, irmãos, eu tenho certeza que se aqueles homens tivessem continuado em Jerusalém, eles iam ver Jesus lá. Mas só que Jesus é tão maravilhoso, irmãos, que Jesus, ele aparece para esses dois homens. Jesus, ele podia ter aparecido para outras pessoas. Jesus, ele podia ter aparecido talvez primeiro para os discípulos. Talvez ele podia ter aparecido de outra maneira, mas Jesus, ele vai por conta daqueles dois homens. É o bom pastor, que vai atrás das duas ovelhinhas perdidas? Foi esses homens. Jesus, ele foi ao encontro. Jesus não precisava caminhar 2 horas para Emaús, porque o que ele tinha que fazer, ele ia fazer em Jerusalém, irmãos. Mas só que Jesus, ele vai ao encontro desses dois homens desesperançosos, fracos, por conta do planos deles terem sido frustrados. Por quê, irmãos? Porque, só para vocês entenderem, os discípulos, eles esperavam um Messias político. Eles esperavam que a restauração que Jesus ia vir fazer ia ser em Israel por conta de toda a opressão dos romanos. Então, na cabeça deles, Jesus ia vir e ele ia libertar eles do povo romano, que eram os seus inimigos, que oprimia eles. Então, eles esperavam o Messias
que fosse fazer algo terreno, que ia libertar ele de uma forma terrena. Mas só que Jesus, irmãos, ele não veio de uma forma política. Ele não veio para nos libertar de forma terrena. Ele veio para nos libertar de uma forma espiritual. Jesus, quando ele veio, ele não veio libertar o povo de Israel da opressão romana. Mas ele veio libertar o povo do pecado. Veio libertar o povo da morte eterna, irmãos. Mas só que aqueles homens não podiam compreender isso. Porque o olhar dele era terreno. Então talvez muitos de nós estamos esperando milagres físicos, terrenos, palpáveis. E Deus está fazendo algo dentro de nós. E aí a gente ignora o que Deus está fazendo. Mas Deus está fazendo algo em nós, irmãos. Vocês creem nisso? Deus, ele veio para fazer algo em nós. Ele veio libertar-nos do pecado. Ele veio nos trazer vida eterna. Ele veio para nos trazer salvação. Irmãos, isso é poderoso. Mas quando Deus não nos dá aquilo que nós queremos, a gente fica chateado com Deus. Fica emburrado com Deus. Fica de bico com Deus, irmão. A gente quer algo e a gente fica chateado. A gente quer um emprego tal, X, e Deus não é aquilo, e a gente fica emburrado. Por que, Deus? A gente quer tal coisa, e por que, Deus? A gente começa a questionar a Deus, a gente começa a ficar chateado com Deus. Só eu, irmãos? E aqueles homens estavam esperando esse Deus. Mas só que Deus veio de maneira diferente. Jesus, ele veio para fazer algo extraordinário. E aqueles homens, eles ainda estavam entristecidos. E então Jesus, é muito engraçado porque Jesus sabia o que eles estavam falando. Jesus sabia. E ele fala, mas o que é que vocês estão discutindo? Me conta. É engraçado. Porque Deus, ele quer saber de nós. Me conta, o que está passando aí no seu coração? É hora da gente expor as nossas fraquezas, é hora da gente expor as nossas angústias, nossas tristezas, e não tem problema, Deus quer ouvir, Jesus quis ouvir, Jesus fez questão de ouvir, irmãos. E aí eles começam a dizer, e aí Jesus, ele vem no verso 25 falando assim, como vocês custam a entender, e como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram. E aí ele fala, não devia Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas. Então aqui Jesus, ele começa a dar uma aula de teologia para aqueles homens. Eu imagino que 2 horas ali caminhando é Jesus vindo de Moisés até a sua morte, mostrando para eles que isso deveria acontecer. Jesus, ele veio trazendo as escrituras à clara. E nós vamos ver isso, Jesus, em várias partes do Evangelho. Sempre quando Jesus fazia algo, Jesus diz, porque em Isaías diz assim, porque lá em Davi disse assim, porque lá no Antigo Testamento foi assim. Jesus, ele o tempo todo, ele traz as escrituras para que o povo pudesse entender que aquilo que estava acontecendo nada mais era do que o cumprimento da própria palavra. E ele diz aqui 2 coisas, irmãos. Ele fala que esses 2, vocês custam a entender. E ele diz, vocês demoram a crer, irmãos. Ele fala, vocês custam a entender. É como se Jesus falasse assim, nós acabamos de passar da Páscoa. Porque enquanto a gente está na semana da Páscoa, pelo menos a gente que tem filho pequeno, a gente se joga, né? A gente quer ouvir, a gente quer falar, a gente escuta musiquinha, a gente faz um monte de atividade, a gente está o tempo todo ali lembrando os nossos filhos, que Jesus morreu na cruz. Quem fez isso com seus filhos? Né? A gente fez o advento do jumentinho. Então, irmãos, foi falar de Jesus a semana toda. E aí, passa. O que a gente fez? A gente, às vezes, vai para outra coisa, a gente já não dá mais tanta ênfase, né? A gente já não explora tanto. A gente já deixa ali porque a gente está acostumado com um manual. E Jesus, ele precisa ser lembrado do seu sacrifício, da sua morte, da sua ressurreição diariamente.
Nós precisamos nos lembrar disso quando nós acordamos. Nós precisamos nos lembrar disso quando nós dormimos. Nós precisamos lembrar disso quando a nossa mente nos leva ao pecado. Nós precisamos nos lembrar disso quando nós olhamos os nossos filhos. E nós precisamos levar esse entendimento para eles. Ele fala, olha, vocês custam a entender. E esses dois homens, irmãos, não eram pessoas que eram ignorantes da palavra. Não era uma pessoa que não sabia do que estava acontecendo. Cleopas falam que ele era tio de Jesus, que era irmão de José. Então, irmãos, eram homens que conheciam das Escrituras. Eram homens que sabiam das profecias. Eram homens que provavelmente estudaram, e muito. E mais, irmãos, falam que eles eram discípulos de Jesus, seguidores de Jesus. E Jesus, ele estava sempre lembrando os homens, e lembrando o povo do que ia acontecer. Então não era um povo ignorante, era alguém que sabia das Escrituras. Era alguém que conhecia. E ele fala que eles custam a entender. E sabe o que isso me faz refletir, irmãos? Que talvez nós podemos estar aqui de culto em culto, ouvindo palavra, lendo a Bíblia, mas nós não estamos entendendo o que está sendo dito, o que está sendo pregado, o que nós estamos lendo. O nosso entendimento ainda está muito terreno como daqueles homens. O nosso entendimento ainda está voltado para as coisas terrenas, como aqueles homens. Porque eles estavam esperando, mesmo entendendo toda a profecia, conhecendo toda a profecia, eles não entendiam o que Jesus ia vir fazer. Eles não criam que Jesus realmente iria ressuscitar. E tem uma frase do Agostinho que diz assim: é preciso compreender para crer, e crer para compreender. É interessante isso, porque, irmãos, para mim crer no Evangelho de Jesus, eu preciso compreender tudo que está aqui. Mas eu também não consigo compreender o que está aqui se eu não creio. Porque é algo muito profundo, é algo louco. E a palavra fala que os loucos, né, os loucos vão confundir os sábios, porque é loucura, irmãos. Já é loucura a gente ver Jesus ressurreto ali, andando e caminhando com esses homens. É loucura. E a gente precisa ter esse entendimento, essa busca por essa compreensão. E, irmãos, eles falam aqui, tem algo que eles dizem, que ele fala assim, ele era profeta, ele era poderoso na palavra, ele fazia uma obra diante de Deus e de todo o povo. Então, aqueles homens, enquanto estava vendo, olha isso, irmãos, aqueles homens, enquanto estava vendo as obras de Deus, os milagres de Deus, estava ouvindo Jesus falar. E ele via ali Jesus fazendo os milagres, partindo os pães, multiplicando, curando o coxo, né, fazendo tudo aquilo. Enquanto ele estava vendo isso, eles estavam crendo em Jesus. Quando eles pararam de ver, é como se a fé deles e a esperança deles tivesse acabado. É como se tudo aquilo que eles idealizaram fosse embora. E às vezes nós conhecemos a Bíblia, frequentamos a igreja, ouvimos pregações, mas ainda nós não compreendemos o plano de Deus. Quantos aqui já estudaram sobre o plano da salvação, irmãos? Quantos aqui já estudaram sobre o plano de salvação? Irmãos, estudem sobre o plano de salvação. Saem daqui buscando o plano de salvação. O que a gente está fazendo com as crianças, nós montamos todo um cronograma de aula para as crianças, para os pequenos, baseado no plano de salvação. As crianças, os pequenos, cada aula que a gente dá, a gente tentou montar, elaborar, a Thay, Tia Lu, Daice, a Daphne, né? A Dai também está junto. Nós tentamos elaborar uma forma deles compreenderem um plano de salvação, irmãos. Porque a gente não quer que os nossos filhos aprendam só que Jesus estava com o Tiago, João e Pedro no barquinho e jogaram a rede, levantaram o peixe e uau. A gente não quer que os nossos filhos vejam Jesus apenas como um homem que faz milagres. A gente quer que os nossos filhos vejam Jesus como aquele que nos salvou e nos libertou dos nossos pecados.
Porque senão nós seremos uma geração, e os nossos filhos serão uma geração de pessoas consumidoras de Jesus. Que só vem à igreja para pedir e para ver os milagres. E o dia que não tiver um milagre extraordinário, e o dia que não vê coisas extraordinárias, vai embora frustrado com Jesus. Por isso que os nossos filhos têm que aprender que sim, nós somos pecadores, mas que nós temos um Deus que nos salvou, que nos perdoou, que nos lavou, que nos amou. E é esse Deus, esse Jesus que os nossos filhos precisam amar. Por isso, irmãos, que enquanto eles estavam vendo tudo aquilo, era maravilhoso. Mas, irmãos, a gente precisa entender esse plano de salvação. Os maiores também, nós compramos um livro e eles estão estudando sobre o plano de salvação. Pergunte para os seus filhos o que eles estão aprendendo. Trabalhe com eles isso durante os dias. Porque nós não podemos ficar crendo só no que nós vemos. Eu gosto de tal igreja porque lá a gente vê milagre acontecendo. Jesus é maravilhoso e Ele faz isso, irmãos. Ele continua fazendo. Priscila está aqui, um milagre de Deus, foi curada do câncer. Nós vemos aqui homens e mulheres com milagres. Nós vamos ver isso porque Deus, Ele é maravilhoso e Ele continua fazendo. Mas antes disso, nós precisamos ver esse Deus que é um Salvador. E se nós não entendemos isso, nós vamos ser como Tomé. Lembra de Tomé? Jesus apareceu para esses dois. Jesus apareceu para os discípulos. E no dia que Jesus apareceu para os discípulos, Tomé não estava. E aí Tomé falou o quê? Só acredito vendo. Quantos é do time de Tomé? Nós somos assim, irmãos. A gente só acredita vendo. Fulano... eu só acredito vendo. Mas só que de Tomé... Jesus chega diante de Tomé e ele ainda continua desacreditado. Aí Jesus vai com toda a paciência e fala assim: Tomé, vem aqui, toca na minha ferida, vem. Aí Tomé vai lá e toca. No momento que Tomé toca, ele diz: Deus meu, Senhor e Deus meu. Então aí naquele momento ele começa a crer. Até então o que os discípulos falaram, o que as mulheres falaram, o que ele estava vendo ali era algo ainda muito pequeno. Ele precisou ali tocar. E sabe o que Jesus disse para ele, irmão? Jesus disse assim no verso 29, lá em João 20. Ele disse assim: porque me viu, você creu? Felizes os que não viram e creram. Quantos creem em Jesus, irmãos? Felizes somos nós que não vimos, mas cremos. Felizes são aqueles que não viram, mas creram. E talvez, irmãos, se Jesus tivesse aberto o entendimento daqueles homens no primeiro instante, Jesus ia perder a oportunidade de trazer toda a decorrência das Escrituras, trazer à memória deles todas as profecias. Por isso que eles foram impossibilitados de ver, porque eles já tinham visto demais e mesmo assim não estavam crendo. Eles já tinham visto milagres, eles já tinham visto o próprio Jesus, eles já tinham visto tudo e ainda assim faltava crer. Irmãos, a pergunta que eu faço é: quantos anos de evangelho você tem e ainda você não crê em Jesus? Porque aqueles homens estavam seguindo Jesus há 3 anos. E eles não criam. Eles não estavam crendo. Vocês estão entendendo isso, irmãos? Eles não criam por completo. Eles ainda não tinham o total entendimento de quem Jesus era. Será que nós temos o entendimento de quem Jesus é? Será que nós temos o entendimento de que nós estamos aqui reunidos e Ele está presente neste lugar? Talvez isso seja loucura para nós, irmãos. Sabe por que é loucura para nós? Porque nós não temos reverência quando nós chegamos aqui. Eu lembro que quando a gente estava no louvor, e a gente sempre falava isso, né, Muniz? O Muniz falava que o rei está aqui. Você já viu alguém se achegar diante do rei, irmãos? Você já viu alguém se achegar diante de um rei? E às vezes a gente não consegue ter essa compreensão de que Jesus ele é real, de que Jesus ele é presente, de que Jesus está conosco. Mas não só aqui, Ele também está na nossa casa.
Ele está quando a gente está lavando a louça. Ele está no seu trabalho. Quando você está lá trabalhando, louvando a Deus, Ele também está ali. Você crê nisso, irmãos? Ele está com você. E não se esqueça, quando você está na roda com amigos, quem é você ali? Porque Ele está ali também. Nós precisamos entender que o nosso Deus, Ele é real. O nosso Jesus, Ele é real, amém? Ele ressuscitou e Ele vive e Ele está aqui. Por isso, irmãos, nós vamos ver que Jesus, Ele se revela através das profecias. Então, Ele faz toda ali a descrição nas Escrituras. E a gente precisa compreender as Escrituras, senão a gente vai ser pego de surpresa. Eu gosto muito quando as pessoas falam que a vinda de Jesus vai ser como um ladrão. A palavra nos diz isso? Mas ela vai vir como ladrão para quê, irmãos? Para quem não espera. Quem espera um ladrão em casa, irmãos? Mas para aqueles que esperam, não será como um ladrão. Será como um banquete que vai estar sendo preparado, que nós vamos se assentar diante dele. Então, para aqueles que esperam, para aqueles que creem, para aqueles que conhecem as Escrituras, porque, irmãos, vai acontecer muita coisa ainda na nossa vida. A gente começa a ouvir, porque lá em Israel, porque lá não sei na onde, a gente vê as coisas acontecendo nesses países com tanta perseguição, e a gente fala, meu Deus, Jesus está voltando, e a gente não precisa ir muito longe, a gente pode olhar para nós mesmos, a gente vê como esse mundo está caído, está deturpado, está cheio de moralidade, a gente vê uma notícia e fala, meu Deus, realmente Jesus está voltando, olha o que está acontecendo, olha os noticiários, olha isso, olha aquilo, mas aí a gente começa a ficar como? A gente é como esses homens que retrocede do lugar que a gente está, perdendo a nossa esperança, ou a gente permanece onde a gente tem que estar, confiando no que a palavra de Deus diz, que Ele estará conosco em todos os tempos. Então nós precisamos entender, porque senão, irmãos, nós vamos passar por dias difíceis, e nós corremos o risco de questionar a Deus, e começar a duvidar das promessas de Deus. Quantos já passaram por algo muito difícil, irmão? E você começou a questionar a Deus. Talvez você começou a duvidar do que Deus estava fazendo na tua vida. Daquilo que Deus começou a te entregar realmente fosse de Deus ou que foi algo... Não, Senhor, isso daqui é muito difícil, não tem nada a ver com o Senhor. Nós vamos começar a passar momentos da nossa vida, irmãos, talvez de muito sofrimento, de muita dor. E é nesse momento que nós vamos colocar a nossa fé em prática. Porque ou nós começamos a questionar a Deus, Senhor, por que eu estou sofrendo tanto, Senhor? Eu vou para a igreja, eu dizimo, eu oferto, eu sou tão bom, eu entrego esmolas, eu sou pastor, eu toco no louvor, eu participo da recepção, eu sou tão bom. Por que comigo, Senhor? E a gente começa a questionar a Deus, como se o sofrimento, andar com Deus fosse nos livrar de sofrimento. Não, irmãos, andar com Deus não nos livra do sofrimento, mas faz Ele estar conosco, nos fazendo forte em nossas fraquezas. Amém? Nós não queremos isso, nós queremos ficar livre do sofrimento. Nós somos uma geração que quer ficar livre do sofrimento. Talvez nós vamos passar por momentos de profunda tristeza, talvez a perda de alguém. Isso vai nos trazer uma tristeza profunda, e a gente vai questionar a Deus sobre a sua vida, sobre a morte, por quê, como, e a gente vai começar a viver dessa maneira. E sabe qual que é o pior de tudo isso, irmãos? É nós passarmos por tudo isso e não percebemos que Jesus está andando aqui, do nosso lado. Jesus está andando conosco, está falando conosco. Está lembrando a gente das palavras, mas mesmo assim a gente está indo para outro caminho. E a gente não percebe que Ele está aqui. Quantos estão passando por algo, não precisa levantar a mão, e que se sentiu sozinho, se sentiu triste, se sentiu desesperançoso? Irmãos, nós não estamos. Jesus está conosco. Jesus não precisava aparecer para aqueles dois, mas Jesus fez questão. E assim é com a gente, é nos dias mais difíceis, é nos dias de tristeza, é nos dias de angústia, é nos dias de desesperança. Ele ainda está ali, porque nosso Deus é maravilhoso, irmãos.
O nosso Deus está ali. E depois de Deus ter feito uma aula de teologia, está chegando ali perto do povoado, no verso 28, diz assim: ao se aproximar do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como se fosse adiante. Então Jesus, ele é engraçado. Ele falou assim: vou fingir que estou indo, vamos ver o que esse povo vai falar? Mas aí eles convidam Jesus. Olha isso, irmãos, eles convidam Jesus. Mesmo sem saber que era Jesus, eles convidam Jesus para permanecer ali. E a palavra diz que quando eles estavam à mesa, Jesus, ele tomou do pão, ele deu graça, partiu e deu a eles. Então os olhos dele foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista dele. E eles fazem uma pergunta, eles falam assim: não estava ardendo o nosso coração dentro de nós enquanto ele falava no caminho e nos expunha toda a Escritura? Chegando aqui no momento mais importante, mais marcante de toda essa história, de todo esse trajeto, dessa caminhada deles, Jesus, ele, depois de ter trazido a palavra de Deus para todos eles, fazendo com que cada profecia viesse à memória deles, dizendo que era importante ele passar por aquele sofrimento, ele se assenta aonde, irmãos? Na mesa. Eu gosto muito disso, porque a mesa, ela é um lugar de intimidade. A mesa é um lugar de comunhão. A mesa é um lugar de revelação, irmãos. A mesa é um lugar onde a gente se assenta e ali a gente revela as coisas, e Jesus escolheu não se revelar no meio do caminho. Jesus escolheu se revelar sentando na onde, irmãos? Na mesa. E partir do pão, irmão, era uma prática muito comum daquela época. O partir do pão fazia parte da cultura judaica. É até hoje uma prática da cultura judaica. Diz que quando você é convidado a ir à casa de um judeu, e primeiro que assim, não é qualquer pessoa que se assenta àquela mesa. Você precisa ser convidado. E quando ele se assenta, ou o chefe da família, o homem, ou aquele que está trazendo a hospitalidade, ele é quem parte o pão. E olha que interessante, Jesus, ele usou dessa prática que era tão comum para se revelar na ceia. E Jesus, ele fala na última ceia que o seu corpo era o quê? Era o pão. E eles iam fazer isso sempre em memória de Jesus, da cruz. Então, quando o pão ele é partido, irmãos, o que acontece? Os olhos deles se abrem. Porque eles lembram que é o corpo de Jesus. Eles falam: eu lembro disso. Jesus fazia isso. Ele fez isso partindo e multiplicando. Não é qualquer um que faz isso. É algo diferente. Por isso que quando a gente parte do pão, a gente está o quê? Trazendo à memória aquilo que Jesus fez. E foi isso que Jesus ele fez para trazer à memória daqueles irmãos. Mas sabe o que me chama a atenção? Que eles falam que o coração deles ardiam quando ouvia as escrituras. Deixa eu te perguntar uma coisa. Quantos aqui já saíram de um culto com seu coração ardendo? Quantos aqui já saíram de algum culto que aquela palavra mexeu com você, irmãos, de uma maneira que você saiu refletindo, aquilo queimava no teu coração, e aquilo te mexia com você? E aí a pergunta que eu faço é: o que você fez depois disso? Porque talvez a palavra, ela vai mexer com a gente, irmão. Ela vai cavucar com a gente, ela vai fazer o nosso coração arder. Mas talvez, depois da palavra, em uma semana a gente até esquece. A gente esquece. Por isso que é bom anotar. Traga caderninho, anote, sempre está ali lembrando. Mas é além disso. Jesus, ele não quis só trazer a memória e fazer o coração deles arder, mas ele queria fazer aqueles homens compreender, através do quê? De uma intimidade. Irmãos, depois da palavra arder no nosso coração, nós precisamos levar Jesus para a nossa mesa.
Nós precisamos de levar Jesus para a nossa casa. Nós precisamos levar essa palavra para os nossos lares. Nós precisamos levar o que Jesus fez para os nossos filhos, para os nossos amigos, para os nossos irmãos. Isso é o que acontece conosco. A gente tem momentos de euforia por conta de uma palavra, mas no outro dia a gente está esquecendo o que Jesus falou, o que Jesus faz, o que Jesus está fazendo. Nós estamos esquecendo das promessas que Jesus fez para nós, sobre a nossa casa, sobre a nossa vida, sobre a nossa família. E Jesus usou sim as escrituras, mas Ele usou a mesa para se revelar, irmãos. Se nós queremos ver a revelação de Cristo, nós precisamos estar à mesa. Por isso, irmãos, o culto, isso daqui, ele é extremamente importante. Entenda algo, eu não vou anular isso daqui. O culto, ele é importante. Mas o que vai fazer a diferença é quando nós estamos sentados à mesa com os nossos irmãos. Por isso que o de casa em casa ele é importante. E muitos aqui menosprezam esse ato. Muitos aqui não fazem parte disso. Muitos aqui não ligam para esses momentos. Tem comunhão na igreja? Ah, tudo bem, não. Como se a gente quisesse só fazer festa, e não é, irmãos. É um tempo onde nós vamos olhar um no olho do outro, é onde nós vamos conversar, talvez nós vamos chorar, talvez nós vamos rir, talvez nós vamos, sei lá, mas é um momento de comunhão. Olha em Atos 2:42 diz, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão e ao partir do pão e às orações, irmãos. Isso foi algo que foi determinado depois da ressurreição de Jesus, depois da sua ida. Ali depois, em Atos 2, a gente vai ver os irmãos fazendo o quê? Se reunindo, ensinando sobre a palavra, partindo do pão, orando juntos, buscando juntos. Então, irmãos, não existe crente sozinho, amém? Se você está andando sozinho, se você está caminhando sozinho, se você não senta à mesa com o irmão, algo de errado está acontecendo com vocês. Cristo precisa começar a ser revelado na sua vida. E eu não estou falando isso para que o de casa em casa fique cheio, porque para a gente a quantidade não faz diferença. O que a gente está querendo, o que eu estou querendo trazer para os irmãos é a importância desse ato. Porque se não fosse importante, eles não faziam. Se não fosse importante, Jesus não teria feito. Se não fosse importante, os discípulos não teriam dado continuidade. Vocês estão entendendo? A pergunta que eu faço é, qual foi a última vez que você se sentou na mesa com um irmão? Para falar de Jesus. Para falar do que Jesus fez na sua vida. Para falar das escrituras. Nós precisamos resgatar isso, irmãos. Nós precisamos resgatar a comunhão no nosso meio. Nós temos a igreja de Atos como uma igreja modelo, mas a gente não segue o que eles querem. A gente quer o quê? O poder do Espírito Santo. Mas nós não queremos partir do pão. Nós não queremos partir da comunhão. Nós não queremos orar. As orações aqui de quarta-feira, irmãos, tem dia que dá vontade de chorar. A gente pergunta para os irmãos se eles vão vir, porque garoou não vem mais. As reuniões de oração não tem gente. Os de casa em casa, é sempre as mesmas pessoas. A gente não leva pessoas para estarem vivendo isso. E eu não estou falando aqui de uma doutrina da igreja, não estou falando aqui de uma visão da igreja que a gente precisa seguir. A gente está falando de algo que Cristo deixou. Amém? Sai no domingo, convida o irmão para almoçar na sua casa. É isso, irmãos. Convida alguém para estar com a sua casa. Convida alguém para ir com você, para ouvir você, para falar com você. Mas não, sabe o que a gente faz? A gente começa a ficar desesperançoso e a gente sai dos lugares e começa a se afastar. Depois a gente pergunta, por que fulano saiu da igreja? Foi para Emaús. Não ficou em Jerusalém. Não quis presenciar dali. Mas Jesus é bom. Ele está indo em Emaús, ele está nos tirando. Porque quando continua, fala que depois que os olhos deles se abrem, o que eles fazem, irmãos? Eles saem de lá imediatamente e vão para onde? Para Jerusalém. Eles voltam para o lugar de onde eles não deveriam ter saído. Eles voltam para lá e eles falam, é verdade, Jesus ressuscitou, os nossos olhos se abriram quando
pão foi partido, é real, ele vive, ele está vivo, ele não é um Deus morto, e ele não veio só por uma questão política, ele veio para nos salvar. O entendimento daqueles homens mudaram por completo. Então, irmãos, o que Deus quer fazer conosco nessa manhã? Ele quer mudar o nosso entendimento por completo. E Ele também quer nos fazer enxergar algo além disso. Pergunta para o irmão que está do seu lado aí. Você vai me convidar para sentar na sua mesa aí, irmão? A sogra com a nora aí, marido, mulher, não rola não, viu? Já, ó, tem que ser outra aí. Não. Convida, chama o irmão de trás aí, irmão. Vamos almoçar na minha casa. Vai ter arroz com ovo frito. É arroz com ovo frito. Amém. Aleluia. Amém? Você faz o arroz, eu levo o ovo. E o ovo tá caro, hein, irmão? Mas, irmãos, é isso. A gente precisa voltar a analisar o nosso evangelho. A gente precisa começar a analisar de novo as nossas crenças. Então, a primeira coisa é, se talvez você esteja desanimado por algo que Deus não fez como você achou que Ele deveria fazer, a primeira coisa é você analisar se o que não aconteceu na sua vida é algo que Deus não quis ou você não fez. Porque tem muita coisa que a gente coloca a carga em Deus. A promessa, o homem falou tal coisa que ia acontecer tal coisa. O que Jesus disse? Por que o homem falou? O que Jesus disse? Então Jesus, ele vai até você hoje. Ele te encontra no caminho para te trazer uma nova esperança, amém? Mas ele vai te tirar do caminho que você está percorrendo, porque para onde você está indo não é onde ele quer que você esteja. Ele vai te levar de volta para Jerusalém. Amém? Mas ele não quer só isso. Ele quer que você reconheça ele como um salvador. Não só das suas coisas físicas e terrenas, mas da sua vida e da sua alma. E depois Jesus, ele quer que você se assente com muitos. Você parte do pão, dizendo quem ele é. Volte a ter comunhão com Jesus. Volte a ter comunhão com os irmãos. Sai daqui hoje. Leva Jesus para o seu almoço. Não sei onde você vai almoçar. Seja na sua casa, seja no shopping, seja no bar. No bar assim, irmãos. No bar aqui, barzinho de comida. Amém, irmãos? Não importa onde você vai almoçar hoje. Leve Jesus para lá. Deixe as pessoas ao seu redor ver Cristo sendo revelado através da sua vida. As pessoas vão olhar para você na mesa e vai ver Cristo através de você, amém? Os seus almoços com a sua família não serão mais os mesmos, porque vocês não vão almoçar com pressa. Vocês vão querer falar do que Deus está fazendo. Aqueles homens estavam conversando sobre coisas que Jesus não fez. Mas vocês vão começar a dizer sobre coisas que Jesus fez na sua vida. De onde Ele te tirou? Quem você é hoje? O que Ele fez na sua vida? O que Ele falou com você essa semana? No seu devocional? Qual foi o versículo que saltou no teu coração nessa semana? Faça isso, irmãos. As nossas comunhões aqui na igreja, quando a gente faz, o que eu oro é para que a gente perca um domingo inteiro aqui no almoço, falando de Jesus, irmãos. Falando de coisas sobre Jesus. E tudo bem, a gente não precisa ser não vamos falar sobre outras coisas? Vamos! Mas Jesus sempre vai ser o centro. Jesus, ele tem que ser o centro da nossa comunhão, amém? Queria que você ficasse de pé. Jesus, ele pegou de algo comum, o partir do pão. Jesus, ele pegou do algo mais comum e improvável entre os judeus. E ele fez algo
extraordinário. Ele trouxe o sentido de partir o pão de algo tão simples para algo eterno, irmãos. Ele transforma o ordinário no ordinário. A gente quer ver milagres, quer ver curas, quer ver pessoas sendo libertas de uma depressão. A gente quer ver pessoas sendo transformadas realmente pelo evangelho que é puro e verdadeiro. É no ordinário, irmãos. Chama uma irmã para fazer faxina junto, irmão. Glória a Deus, ó, você vai ter alguém para fazer faxina. Vocês vão limpar a casa e ainda vão lavar a alma. Faz isso, irmã. Irmã, vem aqui, eu tenho um guarda-roupa para arrumar. Quantos já arrumaram o guarda-roupa? Demora, irmã. É o tempo certo para vocês conversarem, para baterem papo, para falar de Jesus. Faz isso. Amém? Queria que você fechasse os seus olhos. Senhor, meu Deus, como é bom poder ouvir a Tua palavra. Como é bom saber que o Senhor não nos deixa desviar do caminho. Mesmo quando a gente quer, Senhor. O Senhor é o nosso bom pastor que vai até lá e nos faz voltar da onde nós não devíamos ter saído. O Senhor é um Deus que nos traz esperança em dias difíceis. O Senhor é um Deus que nos traz esperança em dias de dor. O Senhor é o Deus que nos dá esperança em dias onde nós estamos totalmente abatidos e sem esperança. O Senhor resgata isso em nós. E eu oro, Senhor, para que nessa manhã o Senhor faça isso em nosso meio. Se há alguém aqui, Senhor, desesperançoso, se há alguém aqui nessa manhã, Senhor, que não encontra mais esperança em algo em sua vida, que o Senhor comece a restaurar isso. Que o Senhor comece a trazer à memória as suas promessas. Que o Senhor comece a trazer à memória aquilo que o Senhor já havia determinado sobre a vida dos meus irmãos. Mas não permita que a tristeza, que o desespero roube-os, Pai. O Senhor é um Deus que faz além daquilo que pensamos ou imaginamos. E nós pedimos, Pai, que nessa manhã o Senhor nos leve a uma compreensão maior da Tua palavra. Para que nós não venhamos ser pegos de surpresa em dias difíceis. Que nós não venhamos ser pegos de surpresa em notícias que podem nos abalar. Mas que não, Senhor, o Senhor estará lá conosco. O Senhor estará lá nos guardando. O Senhor estará lá, Senhor, nos sustentando. Porque esse é o nosso Deus. Em nome de Jesus, Pai, que nessa manhã o Senhor nos leve, Senhor, para um lugar de mesa, de intimidade com o Senhor. Um lugar, Pai, onde nós venhamos ter revelações de quem Tu és. Que nós não venhamos mais ouvir e conhecer só de ouvir falar, mas que nós venhamos ter experiências extraordinárias com o Senhor, Pai. Se há alguém aqui com os seus olhos vendados, impedido de enxergá-lo, que o Senhor tire as vendas dos nossos olhos, que nós possamos voltar a vê-lo, Senhor, que nós possamos voltar a ter intimidade contigo, que nós possamos, Pai, nos prender no nosso quarto e ansiar pelos momentos onde nós vamos orar, onde nós vamos clamar, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Tire de nós todo o espírito de solidão. Tire de nós todo o espírito, Senhor, que nos leva para longe, Senhor, do Senhor e das pessoas que o Senhor tem colocado na nossa vida. Resgata, Senhor, na sua igreja a comunhão dos santos. Resgata na sua igreja, Pai, um lugar de intimidade. Que nós possamos experimentar coisas extraordinárias ao partir do pão. Ah, Pai, eu oro, Senhor, por esta casa. Oro para que a nossa mente, o nosso coração se abra. Em nome de Jesus, Pai. Eu oro por cada de casa em casa. Ah, pela casa da Suzana, pela casa da irmã Silene, que hoje está com as portas abertas. Que em nome de Jesus seja um lugar de cura. Que seja um lugar de milagres. Que seja um lugar extraordinário, onde o Senhor vai ser revelado através da Escritura e através da vida dos nossos irmãos. Eu oro para que cada culto não seja mais o mesmo, Senhor, mas que nós possamos experimentar da Tua grande
grande poder e da tua presença. Que cada ceia, Senhor, que cada partir do pão, nós venhamos lembrar de quem Tu és. Faça, Senhor, os nossos filhos que estão na salinha das crianças reconhecer que o Senhor é um Deus poderoso, santo e verdadeiro. Que o Senhor é um Deus salvador do universo, que nos resgata, que nos livra de todo pecado e nos tira da morte, Senhor. Que os nossos filhos Te amem acima de todas as coisas. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Que nós não sejamos como eles, custando a entender e demorando para crer. Faça entender